Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Jennifer Thomas e esse é o Bagunça Organizada, o nosso guia para encontrar alguma ordem em meio ao caos ambiental. Os microplásticos estão em todos os lugares. Eles já foram encontrados nas profundezas do oceano, em um local próximo ao topo do Everest e no gelo da Antártica. No início deste ano, novos estudos trouxeram dados ainda mais alarmantes. Cientistas identificaram microplásticos no pulmão humano e na corrente sanguínea. Um dos ecossistemas mais ameaçados por esse tipo de poluição é o oceano. Se nada for feito para mudar o atual sistema de uso e descarte, estima-se que em 2050 o oceano terá mais plástico do que peixes. Para entender os impactos desse material no ambiente marinho e as soluções para reduzir a poluição, estou com a oceanógrafa Marina Santana. Marina, seja muito bem-vinda. Conta um pouco pra gente sobre quem é você. Oi, Jennifer, obrigada pela oportunidade. Meu nome é Marina, eu sou oceanógrafa formada na USP, no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Tenho trabalhado com lixo nos mares e, mais especificamente, microplástico desde a minha graduação, desde o finzinho da minha graduação, quando eu estava fazendo o meu TCC. E desde então seguindo a carreira acadêmica de pesquisa nos microplásticos. Recentemente terminei meu doutorado na Austrália com microplásticos, presença, um pouco da caracterização e efeitos deles na Grande Barreira de Corais. E agora estou seguindo o meu rumo um pouquinho, trabalhando como técnica de laboratório, tendo mais experiência na pesquisa, assim, na parte mais ativa da pesquisa, para tentar seguir uma carreira a longo prazo. Marina, quando a gente pensa na poluição marinha por plásticos, a imagem que vem à cabeça é a dos canudos, das sacolas plásticas boiando no mar, dos objetos mais volumosos e visíveis e que chocam quando tem aquelas imagens dos animais machucados ou que ingeriram muito lixo acidentalmente. E ao mesmo tempo existe o microplástico, que, né, ele é micro, então a gente não tem esse mesmo impacto visual. Além do tamanho, qual é a diferença entre o que um plástico normal ou um microplástico causa no meio ambiente? Eu diria que a grande diferença é, de fato, o tamanho entre eles. Mas aí, quando você chega na questão dos impactos e dos efeitos, eles são muito diferentes por conta do tamanho. A gente tem um impacto visual, então tem um impacto econômico também dos grandes plásticos, enquanto o microplástico ele está mais focado num impacto ecológico que a longo prazo chega na gente também, mas ele tem uma abrangência maior nos animais, né? Quanto menor o plástico mais animal está suscetível a ingerir e a ter uma interação com aquele contaminante. E quais são as principais fontes de origem do microplástico? Os microplásticos, a gente, assim, tecnicamente, a gente diferencia dois grupos de microplásticos pelas fontes dele, o primário e o secundário. O microplástico primário é um microplástico que foi produzido naquele tamanho. Então, é um microplástico que você vai ter num creme de esfoliante, numa pasta de dente. É um microplástico também que você usa na indústria que produz os produtos grandes de plástico. O microplástico secundário é um microplástico que a origem dele é a fragmentação, a deteriorização de um plástico maior. Com certeza absoluta, a maior fonte de microplástico que a gente tem no ambiente marinho no momento. Esse maior que é o que ele vai se quebrando até chegar nesse tamanho micro. Exatamente. Então, são os plásticos que, na verdade, são originados de produtos que a gente usa no nosso dia a dia, que com o tempo no ambiente vão se fragmentando em pedacinhos cada vez menores até chegar na fração que a gente chama de microplástico, que são qualquer plástico menor do que 5 milímetros em diâmetro. É um pouco difícil de visualizar isso, mas são os plastiquinhos que a gente acha na areia até os plásticos que a gente nem consegue ver.
E aí, nesse sentido dos produtos, né, você citou, por exemplo, pasta de dente, creme, então, assim, coisas muito básicas do dia a dia e que às vezes a gente nem imagina que tem microplástico. Muitas empresas, na verdade, colocam na descrição. Eu acho que a grande questão é que a gente não está consciente ou não tem a ciência de que esses produtos estão no nosso dia a dia ali com a gente. A gente também não tem a ciência, a consciência de que a sua camiseta, que é dry fit, quando vai para a máquina de lavar, vai gerar microplástico. Então, se você não tem um sistema de filtragem ou um sistema de esgoto que considere isso, isso vai acabar contaminando o ambiente, seja terrestre ou marinho. E esse impacto nos oceanos é só nos animais, nesse sentido, né, da ingestão do plástico, ou de que forma que o microplástico altera o ecossistema marinho como um todo? Eu diria que para os microplásticos a grande questão é nos organismos. Isso não quer dizer que é uma coisa que está longe da gente. Ela tem um reflexo, né, na gente no dia a dia, mas não é como um plástico grande, que como você começou falando, vai ter um impacto visual, você vai poder se machucar fisicamente, se cortar, ou um barco vai propela lá enganchada num plástico, então você não tem esse tipo de impacto, né? O impacto dos microplásticos é de fato um impacto ecossistêmico, mas por ser ecossistêmico, por afetar os organismos e afetar eles de uma forma bem abrangente, ela afeta a gente também. E nos ecossistemas marinhos, assim, como que você enxerga, assim, esse impacto? Enfim, é na alimentação dos animais? Contamina espaços, assim? Como que funciona esse efeito dele no mar? É bem complexo. Ele, de fato, majoritariamente, então, quando você olha nas pesquisas científicas, a maioria dos estudos que estão procurando ingestão ou contaminação de organismos por microplástico acabam encontrando, até nas profundezas dos oceanos. De fato, a maior parte dos impactos relacionados ao microplástico está relacionado com isso quando você pensa nos organismos que estão na água. Mas se você vai pensar numa praia, o microplástico está ali junto com a areia, pode mudar a temperatura da areia, o que pode mudar o conforto, o estado de condição dos organismos que estão ali. Os microplásticos também, eles são partículas que funcionam como esponjinhas, eles absorvem um monte de outros contaminantes que estão na água, que não têm afinidade com a água. Então, quando eles encontram uma partícula como o microplástico, eles aderem ali. O microplástico, então, está trabalhando como um vetor de outros contaminantes. E se encontrar em contato com os organismos, esses outros contaminantes podem, então, ser transferidos para os organismos e causar os efeitos que esses contaminantes por si só causam. Então, é uma variedade de efeitos que o microplástico tem. É um campo muito incipiente e a gente ainda está tentando entender se são só algumas das coisas que poderiam acontecer. Em termos de efeito de saúde, por exemplo, o que acontece com os animais, né? Tem bastante trabalho em laboratório a respeito, não tanto no campo, né? Então, no ambiente, porque é outra complexidade para analisar tudo isso, mas bastante trabalho em laboratório mostra efeitos de saúde. Então, indicadores de estresse, assim como a gente tem indicadores de estresse, animais também podem ser analisados para isso. Então, indicadores de estresse, cortisol, níveis de cortisol que são elevados ou diferentes por causa do plástico, influencia, dependendo do organismo, o quanto eles ingerem a comida. E por influenciar o quanto ingere a comida, influencia o quanto de nutrição o organismo está tendo, então a condição dele naturalmente fica mais frágil. Isso a longo prazo pode influenciar a reprodução, pode influenciar crescimento. E é nesse momento que os efeitos ecossistêmicos começam a aparecer, porque se afeta crescimento, afeta a reprodução, afeta a presença daquele organismo no ambiente. Isso está tendo um efeito em cadeia a longo prazo. Muitos trabalhos, no entanto, que mostram que os organismos também conseguem
cooperar com a situação. Então, eles têm uma resposta àquele estresse que o plástico está pondo neles. E a diversidade de resultados que a gente tem no momento é muito grande. Então, é difícil de falar com certeza tudo o que acontece por causa daquele contaminante ou do microplástico no ambiente. E você comentou agora há pouco, né, que o microplástico também foi encontrado, né, nas profundezas do oceano. O que pode acontecer com esse acúmulo no fundo do mar? Outra pergunta difícil de dizer e muito interessante, porque o ambiente, as profundezas do mar são ambientes que são muito pobres em recursos nutritivos. Então, os animais que vivem lá vivem do que chega lá. E eles têm que fazer o máximo que eles podem com aquilo. Então, introduzir um contaminante que eles não conhecem, um contaminante emergente, então um contaminante novo, não entendem se aquilo é comida ou não. Então, pode haver uma interação com a ingestão, o que já é provada e reportada na literatura científica, por esses organismos. E o que acontece em termos de efeitos, a gente também é uma grande questão, né? E é bem complexa de responder, sinceramente, porque você não consegue fazer um experimento de laboratório num organismo que vive a centenas de metros de profundidade, né? E refletir a mesma condição e manter o bicho vivo numa condição natural. Então, essa área é uma área bem complexa e instigante de tentar entender. Outra coisa que a gente tem na literatura provada de interação do microplástico ou da presença, o que acontece quando o microplástico está lá no fundo do mar, bactérias específicas acabam colonizando aquele plástico. E existe na literatura uma série de evidências, não tão assim fáceis de achar que chegue na solução do problema do plástico, mas existe algumas evidências de que bactérias podem degradar o plástico de alguma forma. Então, se existem bactérias especializadas no fundo do ambiente marinho que podem ajudar a solucionar o nosso problema, seria fantástico. Isso é um caminho da ciência que realmente deveria ser perseguida. Isso, de uma outra forma, também pode atrair organismos para aquele contaminante, porque existem organismos que trabalham baseado no olfato e no sensor químico, então já existe uma comunidade biológica ali naquele plástico que pode servir como um atrativo. O que está acontecendo lá embaixo é difícil de saber, mas poderia ser preocupante ou promissor. E essas expedições, elas são sempre, assim, são feitos gigantes, né? Assim, quando tem alguma informação nova sobre essas áreas muito profundas, é muito incrível também, né? Quando surgem os resultados. É um campo completamente desconhecido, né? Recentemente, assim, agora em 2022, foi descoberto um sistema de recife de coral que nunca tinha sido descoberto ainda nessas regiões profundas, porque exige um nível de tecnologia, o que envolve dinheiro, muita pesquisa para gerar tecnologia em si, então muito tempo em cima desse tipo de pesquisa em lugar inóspito, né? Pode parecer uma analogia boba, mas é quase tão complexo quanto explorar o universo. Você precisa de um sistema que a gente simplesmente não está adaptado. Parece bobo, né? Mas quando você começa a entrar um pouquinho mais na pesquisa e ver o dia a dia e ver o quanto demora para fazer um doutorado e o quanto recurso é isso, e sou só eu fazendo 4 anos de pesquisa, não é tão difícil, eu sou só uma estudante. Você começa a realizar o quão complexo é fazer esse tipo de pesquisa que exige... São novas tecnologias, nada do que a gente faz aqui na superfície funciona. Isso é verdade, né? E quais são as consequências de um oceano cada vez mais contaminado, né? De que forma todas essas alterações, quais são os riscos para o equilíbrio do planeta? As consequências de um ambiente mais contaminado com microplástico, elas vêm em conjuntura com a consequência
de ambiente mais contaminado como um todo, por tudo que a gente tem feito em termos de impacto ambiental. Outros contaminantes, aquecimento global, mudanças climáticas, gases que não deveriam estar sendo emitidos na forma como eles estão. Isso faz com que o ambiente tenha que constantemente estar lutando para manter uma saúde que exige mais dele mesmo, né? É difícil falar dele sozinho nesse sentido, né? Porque a contaminação que a gente tem no momento, a gente não vê um efeito catastrófico do microplástico por si só. Com base na produção de plástico, no uso de plástico tão constante e sem um pensamento um pouco mais detalhado na nossa sociedade, que a longo prazo você consegue ver um efeito um pouco mais catastrófico, mas isso vem adjunto desses outros impactos. E o risco é cada vez mais exposto a uma coisa que o organismo naturalmente não deveria estar. Então a gente tem, por mais que parte do plástico que seja ingerido seja rejeitado, isso está sendo ingerido no lugar de comida. Então, volta de novo na questão dos recursos energéticos para os animais, para eles estarem cooperando e o ecossistema florindo do jeito natural que ele geralmente flore. Existe uma previsão que não é em relação ao microplástico, mas é uma relação ao plástico, são previsões baseadas em modelos que, se a gente continua pondo plástico na mesma quantidade que a gente está pondo no ambiente, e a gente continua, por exemplo, retirando peixe da mesma forma que a gente está retirando de pesca, a gente vai ter, daqui a 100 anos, mais plástico do que peixe no oceano. E aí isso não é o microplástico ou o plástico de fato afetando a gente porque a gente está comendo ele, é porque a gente tem mais dele do que recurso. E ele causa um efeito, então ele pode estar afetando o recurso. Então tudo está diminuindo muito mais em termos de saúde do que mantendo um equilíbrio. Não, entendi. E recurso você quer dizer os recursos marinhos mesmo? Recursos marinhos, exatamente. Não só para gente, como para qualquer outro animal, né? Quando a gente pensa em recurso para gente, recurso marinho, você pensa no peixe que você vai comer. Mas isso é uma cadeia trófica, né? Então existem outros peixes que precisam de outros peixes, que precisam de animais ainda menores, que são ainda mais suscetíveis ao impacto da poluição pelo plástico ou pelo microplástico. E acho que um pouco nesse sentido, né, do que você estava falando sobre a poluição, que não é só o microplástico, pelo menos aqui no Brasil, né, falta de saneamento básico, que fazem com que a poluição chegue até o oceano, contamine o sistema como um todo. E a preservação do oceano é uma questão essencial quando a gente fala sobre mudança do clima, como uma estratégia para buscar resiliência e adaptação e mitigação. Esse oceano mais frágil, né, ele mais contaminado, com mais poluição, como que isso interfere nessa discussão sobre aquecimento global? Interfere bastante, né? É um paralelo bem fácil de fazer como um ser humano. Então você pode pensar no planeta como o ser humano e o aquecimento global e outros contaminantes, incluindo o microplástico, como o estresse que afeta o ser humano no dia a dia. Se você está no trabalho estressado, com um monte de coisa que está acontecendo no trabalho, ou na escola, com um monte de prova, e umas matérias que você não está se dando bem, e quase ficando de recuperação, ou vestibular chegando lá, é aquele momento decisivo, mas aí alguma coisa acontece na família, alguma coisa emotiva que te atrapalha também. Tudo isso sobrecarrega a sua capacidade de combater o seu primeiro estresse e o seu único objetivo, que era passar daquela fase do trabalho, passar daquela fase da escola, passar no vestibular e conseguir aquilo lá. Você pode fazer o mesmo paralelo para o ambiente se recuperar de um aquecimento, de um problema tão complexo e persistente quanto o aquecimento global. Ele precisa de todo o resto funcionando o melhor possível.
E aí é o que entra, por exemplo, a questão dos microplásticos. Por que um animal come o plástico? Quanto tempo demora para o plástico passar pelo trato digestivo, pelo estômago e ser evacuado pelo animal? Isso acontece ou fica preso lá? Todas essas perguntas são muito, muito básicas, que qualquer pessoa se pergunta e elas ainda estão sendo respondidas. Então, perguntas muito complexas como o quanto o microplástico afeta a resposta do ambiente marinho ao aquecimento global são perguntas que a gente precisa responder, pode antecipar algumas ideias, mas não existem estudos o suficiente, porque a gente ainda está um pouquinho atrás nas informações que a gente precisa responder. Você comentou um pouco antes também como a gente se alimenta dos peixes, então também, né, uma parte, né, de alguma forma, esse microplástico, ele acaba voltando para a gente. E alguns estudos recentes mostraram que encontraram microplástico nos pulmões, em pulmões humanos, e pela primeira vez na corrente sanguínea. Como que chega desse jeito o microplástico no nosso organismo? Mostra que o problema é tão persistente, tão abrangente, que está de fato chegando na gente. Existem cada vez mais estudos tentando entender como que o ser humano acaba entrando em contato com os microplásticos. E é cada vez mais evidente que, na verdade, o consumo de produtos marinhos, então o peixe ou outros frutos do mar, eles não necessariamente são as rotas mais prevalentes. O microplástico, ele na verdade, como eu estava dizendo, a maior parte do microplástico ele vem da degradação de produtos plásticos que a gente usa no dia a dia. E isso vai muito além do que a gente enxerga como o canudinho, o copo, a roupa sintética, o lençol, a toalha, quando eles são sintéticos. Geralmente, se a gente está lavando roupa e a gente vai estender a roupa, a gente dá aquela chacoalhada antes, e se tem um raio de luz, você consegue ver a quantidade de partícula, né, que está ali no ar. Aquilo tudo, dependendo da composição do produto que você está ali chacoalhando, são partículas de microplástico. Os estudos com o ser humano, eles são, de novo, tão complexos quanto estudar o fundo oceânico. Você exige um grau de ética, o número de amostras que você consegue para conduzir um estudo. É sempre muito difícil de você conseguir bancar um estudo gigante, mas cada vez mais existem estudos olhando para isso e parece que a introdução via respiração, então aérea no nosso dia a dia, por causa das partículas que estão no nosso entorno, são uma fonte muito mais prevalente do que, por exemplo, a ingestão de um peixe. Se você for parar para pensar também, o peixe, você não come o estômago do peixe, né? Você está comendo o filé do peixe, que é a carne dele. Para um plástico parar na carne do peixe, ele tem que ser muito, muito, muito pequeno. Ele tem que passar pela parede do nosso estômago. Existe todo um processo fisiológico envolvido nisso. A probabilidade de você estar aspirando um plástico e ele acabar no seu pulmão, porque você está passando aspirador num carpete, botando a roupa para estender, faz mais sentido dela ser mais provável, de fato, por mais que não existem tantos estudos ainda, do que ele tá vindo de algum recurso marinho que você consome no seu dia a dia. A gente não come só peixe, então a gente come mexilhão, a gente come camarão. Esses animais são um pouco mais propensos de você tá transferindo esse plástico pra gente. Você come o mexilhão inteiro, você come o camarão inteiro, né? Então, existe talvez uma probabilidade aí um pouquinho maior, ou uma chance maior de você estar ingerindo ali o plástico por eles. E aí vem toda a questão do governo começar a colocar em prática exigências que controlem essa contaminação, porque existe para outras coisas, então pode existir para plástico também. Se é um problema que a gente tem que lidar no dia a dia, o poder público tem que começar
a garantir que seja um problema mediável, né? Isso seria possível, ter um controle de taxa, assim, de contaminante? Eu acredito que sim, é uma jornada, né, para o governo entender que isso é importante. Seria uma das soluções se o problema persistir a longo prazo. A gente tem controle de qualidade para outras coisas, não tem? Controle de qualidade do frango que a gente come, por ter hormônio, outros aditivos, ou a ração que ele está comendo. A gente consegue ter controle e ter a divulgação disso tudo nos produtos, contanto que existe uma força do poder público para exigir que isso aconteça. A gente vê também, né, várias ações de limpeza de praias e até dos oceanos em alto mar, e sempre com resultados que chocam muito, né, pela quantidade de lixo. Com relação ao microplástico, tem como tirar ele do mar? Eu acho que depende do tamanho. Muitas dessas soluções que existem aí são fantásticas e estão ajudando muito a retirar a grande fonte, que são os grandes plásticos do ambiente. Elas também acabam tendo os maiores microplásticos, se é que eu posso dizer isso. Mas quando chega no tamanho muito, muito, muito pequeno, aquele tamanho que a gente não consegue olhar, não consegue enxergar a olho nu, aí é muito difícil com a tecnologia que a gente tem no momento. E é por isso que é muito importante a gente ter a consciência do problema e prevenir em primeiro lugar, né? Nesse sentido da prevenção, o que pode ser feito para diminuir a poluição por plásticos no mar? Eu acho que todo mundo tem o seu papel, sim, como a gente tem o nosso papel em várias outras coisas, né? Então, existem várias pequenas ações que você pode fazer. Existe a grande campanha de você coletar 3 pedaços de plástico que você acha na rua todo dia e você já vai fazer uma diferença. Se você pensa na quantidade de gente que tem no mundo e cada um pegando 3 pedacinhos ali, já faria uma grande diferença no aporte do que a gente acaba tendo, né? Do que o quanto chega no ambiente marinho. Mesmo que você esteja em São Paulo, em Curitiba, longe do mar, isso faz a diferença. Outras coisas que cabe a gente também, sem colocar grande pressão, é só uma questão de escolher quando você pode, porque também não é sempre que a gente pode, vai comprar uma coisa, olha ali a etiqueta, vê se é um sintético, tem como comprar sem ser um descartável? Então tenta fazer essa escolha. A garrafinha de água, não compra água. A gente tem bastante bebedor, tem coisa acessível, compra uma garrafinha que você pode usar no dia a dia. Isso são coisas que eu acho que todo mundo pode fazer, que contribui sim, apesar de não solucionar, mas ajuda bastante e não pesa, porque de fato eu acho que colocar só na gente é sacanagem, né? 2 coisas fundamentais seriam a participação da indústria, tendo responsabilidade, porque muito do produto que a gente usa é porque é o produto que é oferecido. E hoje em dia existe tecnologia, sim, para pensar em outros produtos, em coisas que são mais biodegradáveis, voltar, parece que é voltar no tempo, mas voltar a pensar no papel, no vidro, em outros bens que a gente tem tecnologia para reciclar, tem valor econômico, pode ser usado inclusive tem tecnologia hoje em dia de usar de forma mais versátil, e isso é um papel da indústria. E também é um papel da indústria cada vez mais pensar no resíduo que ela gera, porque a gente consome o que ela nos deu. Então, a indústria também precisa pensar no que a gente chama de tecnologia reversa, né? Que é ela pensar em ajudar a reciclagem, ajudar um destino adequado ao produto que a gente está usando, que é o que ela ofereceu no fim das contas. Porque se fosse acessível e barato,
e todo mundo tivesse acesso à informação, as pessoas escolheriam o que é melhor para o ambiente. Então, existe um papel da indústria fazer isso acontecer também. E o governo, como principal norteador de todos nós, numa cidadania, tem que ajudar colocando políticas, incentivando que problemas como o microplástico, ou o plástico e outros sejam discutidos na escola, que as crianças já cresçam com outros comportamentos, entendendo que outras escolhas podem ser feitas, ajudando a colocar política de, como eu disse antes, de qualidade, de controle de qualidade nos produtos que a gente consome, para a gente ter, né, a certeza de que eles não estão nem impactando o ambiente, nem nos impactando de alguma forma com a produção do plástico. Tem bastante chão para a solução ser feita, mas cada um tem o seu pedacinho ali, e é uma questão de, acho que, colocar na agenda de todo mundo, mas no nível que tem que ser. Então, o cidadão tem o seu papel, a indústria tem o seu papel, o governo tem o seu papel. Legal, com certeza. Acho que eu talvez nunca mais estenda a roupa da mesma maneira. Agora eu vou ver aquele reflexo e pensar, olha aí o microplástico. Não era a intenção. Mas super obrigada. Não era a intenção, mas era a intenção, porque todo mundo tem que pensar a respeito. E obrigada por participar, obrigada pelo papo. Obrigada a você pela oportunidade e espero que isso contribua de alguma forma para a solução do problema. Chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui e também ao Edgar Maciel, que assina a edição de áudio desse podcast. Sigam o Nosso Impacto nas redes sociais para acompanharem os próximos episódios. Até a próxima!